Olá, boa noite. Nós vamos começar essa transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, tá? Então, eu estou falando com vocês, mas eu vou compartilhar essa live, só um instantinho. Compartilhar também no meu perfil pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha que eu não estou achando a live aqui. Estou querendo achar. A Sofia já entrou. Tá ouvindo bem, Sofia? Diz para mim. Sua mãe tá no Instagram, Sofia aqui na fanpage. Só um instantinho. Eu quero ver se eu consigo compartilhar no meu perfil pessoal. Não estou encontrando a live aqui para compartilhar. Só um instantinho. Vamos ver se aparece para eu estar compartilhando nos dois. Não estou encontrando a live aqui. Só um instante para eu poder iniciar a nossa conversa, que hoje nós vamos falar sobre sabotadores. Bom, não está dando para pôr no perfil pessoal. Vamos aqui na fanpage apenas. Carolina também entrou. Ontem eu fiz uma live falando sobre autossabotagem, né? E o link para a gente saber como nós nos sabotamos são as nossas emoções. Roberto, achando interessante esse assunto? É sim, nós nos sabotamos porque os nossos pensamentos, eles correm soltos, né? Nós temos numa região do cérebro um caminho neural repetitivo, né? Que está acostumado. Acontece coisas na nossa vida e a gente reage. E quando a gente reage, que é diferente de responder a eventos, muitas vezes nós temos reações onde nos trazem emoções negativas, podemos dizer assim, né? Quando nós temos raiva, arrependimento, culpa, medo, ansiedade, todas essas emoções, elas vêm depois de um pensamento sabotador, tá? Então, a gente precisa observar esses pensamentos, né? Porque é numa região do cérebro chamada de uma região primitiva. Oi, Ana Sofia, tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui me prestigiando. Que ótimo. Então, eu estou só repetindo um pouquinho da live de ontem, explicando para situar todo mundo, quem já esteve aqui ontem, quem já viu a gravação da live, que eu explico sobre pensamentos sabotadores. Todos nós temos 10 padrões de pensamento, né? E no livro Inteligência Positiva, ele coloca de uma forma didática esses 10 padrões de pensamento que nos sabotam, tá? E na verdade, esses pensamentos estão numa região do nosso cérebro chamado cérebro primitivo, e numa outra região existe o nosso pensamento sábio, que nos impulsiona, que nos traz tranquilidade, nos traz paz de espírito. Então, quando nós estamos com os pensamentos sábios que nos impulsionam, qual a editora? Fontanar, essa é a editora, tá? Inteligência Positiva, Shirzad Chamini. Esse livro até propõe para você fazer testes para estar identificando, mapeando quais são esses sabotadores, né? E aí são 2 testes, um para identificar em que nível estão esses 10 sabotadores, e o outro teste é para a gente identificar nas 24 horas do dia o quanto nós estamos nos sabotando, então estamos com a mente no sábio. O quanto a mente está a nosso favor ou contra nós, né? Porque ela está contra nós quando nós estamos com um nível de ansiedade muito alto, com estresse, com raiva.
nós estamos reféns das nossas emoções. Então, nós nos sabotamos, porque são sentimentos e emoções desagradáveis que nos fazem reagir, que é diferente de responder ao que a vida nos traz, né? Nós conseguimos responder aos eventos da vida quando nós agimos, nós refletimos sabiamente e conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional. Então, quando nós identificamos o que nos desequilibra, o que nos deixa insatisfeitos, é mais fácil da gente se utilizar de técnicas para diminuir esse jogo mental que nós temos de estarmos sempre deixando a nossa mente sozinha, pensando, pensando, pensando. Então, para ser didático, como no livro, existe um caminho neural repetitivo com pensamentos de 10 padrões de pensamentos, como se propõe no livro, que são sempre repetitivos. Quais são esses 10 padrões de pensamentos que eles dizem que são os nossos 10 sabotadores? Todos nós, todos seres humanos, possuem pensamentos sabotadores. O maior deles é o crítico. O crítico é o chefe de todos os sabotadores. E como ele age? Age criticando a nós mesmos, ou criticando o outro, ou criticando as circunstâncias. E o crítico não age sozinho, ele age com outros 9 cúmplices. Por isso que cada um tem um padrão, porque dependendo da altura da nossa vida, das circunstâncias, do momento que nós estamos, um ou outro está mais atuante. E esses padrões de pensamento, eles nascem na nossa infância. Então, quando nós identificamos, nós não vamos entrar em guerra com esses padrões de pensamento, né? Eu sou coach de relacionamentos, e num dos momentos do processo a gente identifica esses sabotadores e trabalhamos com técnicas para diminuir. E é comum, quando a gente identifica esse padrão de pensamento sabotador, a gente querer entrar em guerra com esse padrão de pensamento, e não é isso. O que nós temos que fazer é observar. A simples observação desse padrão de pensamento faz com que esse caminho neural já diminua e fortaleça o caminho neural do sábio, né? Então, o pensamento sábio, ele traz as emoções de compaixão, de curiosidade, de criatividade, de alegria de se expressar. Então, nós temos que fortalecer esse lado sábio da nossa mente, né? E uma maneira de fortalecer é identificar, né? Quais são esses padrões de pensamento. Então, o primeiro padrão é o crítico. E o crítico, na grande maioria das vezes, ele é muito duro com a gente mesmo, né? É muito comum a gente ver as pessoas se autocriticarem e acharem que isso é necessário para poder se impulsionar, para ir para frente, tentar. Quando a gente observa o que nós temos que nos melhorar, é diferente de estar nos criticando e nos colocando para baixo, nos causando, nos paralisando, né? Então, é interessante a gente observar. Isso tudo eu falei na live de ontem, fui explicando sobre esses 10 sabotadores, que são eles. Eu vou olhar aqui a minha colinha. O crítico, que é o maior, e aí tem o insistente, que a gente pode chamar de perfeccionista, que hoje nós vamos falar um pouquinho mais dele. O prestativo, é um padrão de pensamento. Hiperrealizador, ele coloca no livro como personagens, né? Então, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. São os 9 cúmplices do crítico, né? E eu gosto de falar que é assim, esse caminho neural repetitivo é como
Se você olhar num terreno onde tem mato e você resolve passar no meio do terreno nesse mato. E quanto mais você passa, mais vai formando um caminho. E é isso que acontece quando a gente é criança, né? A gente começa a passar, porque a criança nasce, nós nascemos com o lado sábio muito mais atuante. Nós confiamos em tudo, né? Se você olhar um bebezinho, ele confia no pai, na mãe, nos adultos que estiverem com eles, e gradativamente a criança vai perdendo essa confiança, essa criatividade, vivacidade. Por quê? Né? Não são só os pensamentos sabotadores, né? No processo de coaching, eu estou aqui dando só uma perninha da mesa, que na verdade existem os sabotadores, as nossas crenças, os nossos valores, que são pelos quais a gente toma decisões. Quando a gente conhece os nossos valores, a gente negocia com a gente mesmo o que é importante para nós, a gente fica se conhecendo, sabendo como tomamos a nossa decisão, o que é importante e o que não é importante. Então, é importante a gente saber os sabotadores, as nossas crenças, os valores e o nosso perfil comportamental. Então, são 4 perninhas da mesa. Eu estou aqui falando apenas dos sabotadores, isso é um dos itens trabalhado no processo de coaching. E o que é importante colocar é que ninguém entra em guerra com sabotadores, nós temos que nos acolher completamente, né? O que a gente tem que fazer é assim, reconhecer os nossos valores, acolher, perfil comportamental a gente acolhe, valores a gente preenche no nosso dia a dia e sabotadores a gente minimiza, porque são padrões de pensamento, né? Embora ele coloque que é uma das técnicas como personagens, como pessoas, para a gente identificar até quando a gente faz o teste, quais os que estão mais atuantes nesse momento da nossa vida. Então, ele coloca, é interessante a gente colocar como figuras, como a gente vê em desenhinhos, o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Então, quando a gente identifica o nosso pensamento sabotador maior, a gente identifica até, a gente faz o exercício de colocar uma imagem, de visualizar, para quando vier esse tipo de pensamento, a gente já sai para lá. Sai para lá, sabotador, né? A simples identificação do padrão de pensamento já fortaleceu o lado sábio. Então, voltando ao terreno onde a gente começou a caminhar, é o caminho neural que está sempre se repetindo. E quando a gente observa esse caminho neural, ele para, ele interrompe. Quem está observando é o lado sábio da nossa mente, a nossa essência divina. Somos nós, na verdade, né, que estamos... Nós não somos os nossos pensamentos, né? A gente acaba acreditando que nós somos os nossos pensamentos. Nós somos os nossos pensamentos sábios, se assim for melhor, for mais didático para compreender. Então, quando o sábio está observando o pensamento sabotador, ele interrompe, ele para. Então, esse caminho neural repetitivo vai diminuindo. Tá? É um exercício que a gente faz. Então, vamos falar um pouco do insistente, tá? O insistente, ele tem, eu estou aqui com uma colinha, que é o perfeccionista, ele deixa todos ao seu redor e a si mesmo muito ansiosos, muito nervosos, porque a sua essência é de estar tudo perfeito. E isso traz um sentimento frustrante, né? Porque ele acredita que perfeccionismo é bom, então tudo tem que estar perfeito, então ele insiste nisso, e isso traz um nível de ansiedade, um nível de frustração, né? E paga um preço alto por isso. Quem tem esse sabotador muito alto, atuante, está sempre com essas emoções de frustração, de raiva, de ansiedade e afetando. Quando os nossos sabotadores estão muito altos, eles se conectam com os sabotadores de quem está à nossa volta.
Quando o nosso sábio está elevado, ele se conecta com o sábio do outro, né? Porque é questão de vibração, de energia. Isso é um outro item, é o complementando com a física quântica, né? Que nos comprova isso, assim que a gente conecta. Então, o insistente, ele tem consigo a frustração, a ansiedade, né? É uma raiva contida e ele é altamente sensível a críticas, não aceita críticas porque ele é perfeccionista. Então, a personalidade tem sua influência neste padrão de pensamento. Então, são itens distintos, né? É tudo junto, nós somos um conjunto, né? Por isso que num processo de coaching a gente avalia vários ângulos da nossa vida, né? Por isso que eu comentei, Roberto, está perguntando aqui se a personalidade influencia. Nós temos um perfil comportamental, nós temos os nossos valores, é tudo junto, mas o fato é que existe um padrão de pensamento que corre solto quando nós estamos fazendo coisas no automático, sabe? Escovando os dentes, lavando o carro, ou lavando uma louça, ou dirigindo, né? Tomando banho, coisas que a gente faz sem parar para pensar, a gente está deixando o pensamento ir longe, sozinho. E aí, se está nos trazendo ansiedade, o link é esse. Trouxe ansiedade, o que foi que eu pensei, né? Porque às vezes a gente deixa a mente ir sozinha, um pensamento emenda no outro o tempo inteiro e vai nos trazendo essas sensações. Então é observar o que pensou e se está no padrão desses pensamentos sabotadores. Então, na verdade, não é a personalidade, nós estamos falando aqui de padrão de pensamento mesmo, né? Que nos sabotam, porque e o link para a gente descobrir a sabotagem é que emoção trouxe, né? O outro cúmplice do crítico, falamos do insistente, é o prestativo. O prestativo, o nome já diz, é aquela pessoa que gosta de agradar, de ajudar todo mundo, só que daí ela perde quais são as próprias necessidades, porque ela está sempre agradando, né? Sempre se preocupando com o outro e acha que é egoísmo se falar das próprias necessidades. Ela se preocupa com as necessidades do outro, mas não se preocupa com as próprias necessidades. E no fundo, ela está querendo ser amada dessa maneira, né? Ela sente uma necessidade de amor e para receber o amor, então ela esquece de si mesma e faz muito pelo outro o tempo inteiro. Alguém se identifica com isso? Né? Eu falei aqui já do insistente, que é o perfeccionista, estou falando aqui do prestativo agora, que é o que está sempre colocando o outro em primeiro lugar, deixa de fazer coisas que precisa, que tem necessidade para fazer para o outro, né? E aí fica num incômodo, fica ressentido quando as pessoas não notam o que ele faz, né? O William está falando, nossa, sou eu. Sim, todos nós nos identificamos, um ou outro nos identificamos com o tipo desse padrão de pensamento que nos faz ter um comportamento, né? Estou te detalhando. E aí, o Roberto está falando que está vendo pessoas conhecidas assim. Pois é, o bom da gente saber sobre esses sabotadores é que a gente vai percebendo também, não só em nós, mas também no outro, qual é esse padrão de pensamento, né? E o que a gente faz com tudo isso depois? Técnicas para ir diminuindo esse padrão de pensamento. Eu vou colocar depois aqui, quem está no Instagram, eu quero avisar que depois eu estou também fazendo no Face, eu vou baixar o vídeo e colocá-lo no YouTube, tá? Então, para vocês também terem condições de acompanhar depois desse vídeo, né? E eu quero colocar o link dos testes para vocês estarem olhando em que nível estão os sabotadores, o quanto
tão atuantes. Mas eu também conheço muita gente que tem o prestativo muito alto. Eu já tive por muito tempo na minha vida, por um período eu esqueci de mim completamente, o meu prestativo atuava loucamente, né? Então a gente tem que estar sempre observando esse padrão de pensamento. Eu vou colocar aqui uma das técnicas também eficientes para a gente identificar e diminuir o padrão de pensamento, né? A simples observação que o que eu estou pensando, como eu pensei, é o jeito, é o padrão de pensamento do insistente, observou, já diminuiu. Então, um dos trabalhos é por 21 dias, pelo menos ele coloca aqui, ficar observando o padrão de pensamento. Observou, e isso também é dito no livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, o Praticando o Poder do Agora. Ele fala, observe seus pensamentos. E eu não sabia que pensamentos eu tinha que observar. Com esse livro eu consegui identificar qual é o padrão de pensamento que eu tenho que observar. É o padrão de pensamento do insistente, como já falamos, que é o perfeccionista, o padrão de pensamento do prestativo, que está sempre colocando as pessoas na frente, se importando com o outro e não se importa com suas próprias necessidades, seus sentimentos, suas emoções, né? E na verdade está precisando, está querendo o amor com essas atitudes, com esse comportamento, e aí fica ressentido, magoado quando as pessoas não se importam com elas mesmas, né? Com ela, porque na verdade, se eu mesmo não me importo comigo, como é que o outro vai se importar? Né? Então é isso que eu estou emitindo para o universo, é isso que eu recebo de volta. Quando a gente observa o pensamento, é interessante que a gente respire fundo e preste atenção na respiração. Quando a gente presta atenção na respiração e ao mesmo tempo presta atenção nos seus pés, na posição onde estão os seus pés, a gente ficou no aqui e agora. A gente diminui o padrão de pensamento sabotador. Isso é uma técnica, tá? Então, a gente tem... Interessante é que os nossos pensamentos variam de acordo com o momento. Aspectos externos têm influência direta. Sim, era disso que eu estava falando. Os nossos padrões de pensamento, eles têm a ver com os nossos... com os aspectos externos. E é por isso que nós vamos fazer esse trabalho de cuidar do que está no interno, né? Por isso que quando a gente diminui os nossos padrões de pensamento sabotadores e fortalecemos o lado sábio, a gente consegue responder ao que acontece na vida. A gente responde, a gente não reage. Responder é diferente de reagir. A gente responde com sabedoria, com equilíbrio, sabendo como eu vou agir agora, né? Ah, Mara entrou. Saudade, Mara. Que coisa boa. Você tem meu WhatsApp? Fala oi pra mim, horas bolas. Oh, Mara querida. Saudade de você. Tô aqui, precisando. É só falar comigo, minha querida. Eu tô falando dos pensamentos sabotadores, Mara. Você tá aí agora no Instagram, mas depois eu vou baixar. Você tem também a minha fanpage, o meu perfil pessoal. Eu vou baixar o vídeo para poder salvar esse vídeo na fanpage. Agora nós vamos falar do hiperrealizador, que também é um sabotador, que é um padrão de pensamento, né? Eu tinha lá atrás o prestativo muito alto. Há pouco tempo atrás, quando eu descobri tudo isso, quando eu aprendi sobre tudo isso, oh, querida, muito obrigada, Mara. Quando eu soube de tudo isso, eu soube que eu tinha o hiperrealizador muito alto. E eu fiquei surpresa, porque o hiperrealizador eu achava que era uma qualidade minha. Qualquer coisa que eu me propunha fazer, eu ia lá e realizava. E, na verdade, o hiperrealizador ele é dependente de desempenho, é dependente de realizações. Então, os workaholics geralmente têm
o hiperrealizador extremamente atuante. Então, se foca demais no trabalho e acaba deixando de aprofundar relacionamentos. Ele tem essa característica de ser, não gosta de ser vulnerável, né? Então ele está sempre não comemora cada conquista, sabe? Ele está sempre realizando, realizando, realizando e acaba de conquistar algo e já quer realizar outro e não comemora. Então isso também, porque daí está sempre ansioso com o que vem depois, o que eu tenho que fazer, sabe? Então o link é esse. Se nós temos emoções, sentimentos de ansiedade, de vergonha, de raiva, de culpa, de arrependimento, são sabotadores, pensamentos sabotadores. E nós precisamos diminuir os sabotadores. Autossuficiente? Nem tanto, na verdade, sabe, Roberto? Na verdade, é muito realizador, por isso que diz hiperrealizador, está sempre fazendo, fazendo, fazendo o tempo inteiro, né? Então, se cobra o tempo inteiro desempenho e acaba não tendo nem paciência com as outras pessoas, porque está sempre se cobrando desempenho. Bom, hoje eu me propus a falar sobre esses três, né, junto com o crítico, que é o maior, né? Então, o crítico, ele é que puxa, um dos 9, né? É o crítico junto com o realizador, ou o crítico, me saboto sabendo que faço isso. Todos nós nos sabotamos, Mara. Não é... Gente, eu tô precisando beber água, vocês me desculpem. Tô ficando rouca. Com licença. Então, não é se eu me saboto, é como eu me saboto. Todos nós, Mara, nos sabotamos. E nós precisamos nos autoconhecer, identificar os nossos padrões de pensamento sabotadores, identificar os nossos valores, né? O autoconhecimento é que liberta, é que nos auxilia a elevar o nosso padrão de vibração, de felicidade, né? Então, é através do autoconhecimento é que a gente vai alterando esse nível de felicidade mesmo, tá? Eu tinha algo a falar que deixei anotado aqui, mas caiu, que pena, não estou achando aqui, né? Mas é sobre o crítico nos relacionamentos. Ah, isso. O crítico, quando está muito atuante, que está sempre criticando os outros e sendo duro criticando a si mesmo, nos relacionamentos, quando a gente está com um crítico muito elevado, a gente está sempre... Ele tem um padrão que faz suposições sobre a intenção da outra pessoa. E as suposições, elas costumam ser falsas. Então, quando o crítico está muito atuante, a gente tem muita dificuldade nos relacionamentos, né? Então, e o crítico fica seletivo para ouvir. Eu não tinha falado das características do crítico. Fica seletivo para ouvir, ele ouve porque ele procura ter evidências para provar que está sempre certo. Então, esse padrão de pensamento do crítico também nos atrapalha muito nos nossos relacionamentos, né? E é necessário que a gente se relacione bem conosco mesmo, com a gente mesmo, para a gente poder se relacionar bem com todos que estão à nossa volta, né? Então, hoje eu vou encerrando por aqui. Volto a repetir para o pessoal do Instagram que eu vou baixar esse vídeo para poder colocá-lo no YouTube, mas está na minha fanpage, né? Vou deixar
Espero que o Facebook salve na fanpage, né? E aí vocês têm condições de acessar também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês e amanhã eu volto às 19 horas para estar falando de outros 3 sabotadores, 3 padrões de sabotagem, que é o vítima, o hiperracional e o hipervigilante. Muito obrigada, William. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, né? Foi um prazer imenso. Eu vou me despedindo. Tchau, tudo de bom.